20 de Tevet. O Mitteler Rebbe, Admor Emtzai, o segundo Rebbe de Chabad, Rab Dover, filho de Rab Shneur Zalman, respondeu a alguém em Yechidut, certa vez numa audiência particular. Os Rebbes em todas as gerações, um dos principais papéis e funções deles consistia nisso, em receber as pessoas em audiências particulares para aconselhamento. E certa vez ele respondeu a alguém nessa Yechidut, quando um fala com o outro sobre questões de Avodá. Avodá seria aqui serviço a Deus, serviço espiritual. Quando um fala com o outro e eles estudam juntos, saiba que nesse momento são duas almas divinas contra uma alma animal. São dois contra um, ou seja, que isso dá uma preponderância, dá uma força maior para o lado divino, o lado positivo. Quando duas pessoas estão sentadas juntas, tratando de assuntos espirituais, discutindo assuntos espirituais ou falando sobre o serviço a Deus, como servir a Deus de forma mais apropriada, ou estudando juntos Torá, então nesse momento estão aqui duas almas divinas contra uma alma animal. Assim dizia o Admor Emtzai, o segundo Rebbe de Chabad, Rab Dover. E aqui na realidade nós encontramos uma orientação muito importante que o Mitteler Rebbe nos dá. Sabido que inclusive o Mitteler Rebbe é muito jovem, ele foi já nomeado pelo seu pai, o Rab Shneur Zalman, para ser um mentor espiritual dos alunos mais jovens. Então, ele indicou, já havia um número de Hassidim, crescia e eram muitos. Então, ele incumbiu e nomeou o seu filho, ainda quando ele era muito jovem, antes de ser Rebbe, para que ele fosse o mentor espiritual dos alunos mais jovens. E aqui ele nos diz, nós temos aqui uma orientação importante, no sentido de que cada Hassid, ou seja, o Yom Yom nos traz muito sobre Darkei Hassidut, além do estudo e ensinamentos da Hassidut, ele nos traz os caminhos da Hassidut. No Yom Yom nós aprendemos a conhecer a mentalidade hassídica e o que há por trás do comportamento do Hassid e o significado de cada uma das coisas, o que se tornou tradicional no meio hassídico, o que moldou a personalidade dos Hassidim e assim por diante. Aqui nós vemos uma ênfase muito grande, muito importante, quanto à necessidade de todo Hassid ter um amigo, um colega, com quem ele possa tratar de assuntos espirituais, de assuntos judaicos, de assuntos referentes ao serviço a Deus. E ele nos fala que isso oferece uma grande vantagem, porque na hora que os dois estão juntos, falando sobre esse tema espiritual, então a alma animal se retrai, ela fica em desvantagem, porque são dois contra um. E nós já vamos ver o porquê desse dois contra um. Se fala que as duas almas divinas de ambos os que estão juntos, elas se unem com o mesmo objetivo. E pelo visto, a alma animal, na verdade poderia se perguntar, mas os dois têm alma divina e os dois têm alma animal, então continuaria empatado, sendo a mesma coisa, equilibrado, duas almas divinas contra duas almas animais. Mas nos diz o Mitteler Rebbe, não é assim, são duas almas divinas contra uma alma animal. Por quê? Porque a alma animal de cada um é muito individualista, é muito personalizada, e cada alma animal de cada um quer apenas o seu bel prazer e o seu interesse, e por isso ela não se associa, ela não se junta com o outro, cada uma per si, ela é individualista, egocêntrica e não quer compartilhar nada com o outro. Já a alma divina de cada um
tem o mesmo objetivo que o outro. A alma divina busca divindade, busca espiritualidade, e aqui as almas divinas de ambos se associam. Por isso ele nos fala que na prática acabam sendo duas almas divinas contra uma alma animal. Em outras palavras, o Mittler Rebbe está nos ensinando que se uma pessoa tem dificuldade sozinha, apenas consigo mesma, de vencer os desafios do seu Yetzer Hara, do seu lado negativo, da sua alma animal. Então, uma das receitas e uma das soluções, um dos conselhos aqui, a nível prático, para ser bem-sucedido, é se juntar a outro indivíduo, trocar ideias com ele, pedir conselho, pedir um apoio e etc., não é? Porque aí se juntam duas almas divinas, isso dá uma força maior para o lado positivo espiritual, para ele superar e se sobrepujar sobre o lado mais físico-materialista que puxa e atrai a alma animal. Em outras palavras, aqui nós temos um bom conselho da pessoa sair vitoriosa sobre o Yetzer Hara, sobre todas as inclinações negativas, todas as fraquezas, fragilidades espirituais que vêm do lado corpóreo da pessoa, etc. E esse é um conselho geral que foi dado não só, por mais que isso foi dito numa Yechidut, para um indivíduo, numa audiência privada particular, mas nós encontramos isso na Hassidut como um conselho geral que se aplica a todo mundo. Ele nos fala que isso significa também Lilmod Yachad Im Chaver, estudar, seja o que a pessoa estiver estudando em termos de Torá, não estudar apenas sozinha, mas junto com um amigo, um companheiro de estudo, o ledaber beinyanei tikun amidot vegimel levushei hanefesh, e também conversar sobre autoaprimoramento, sobre aprimoramento pessoal, como refinar os traços de caráter, como melhorar a atuação nossa, em termos judaicos, seja em pensamento, na fala, na ação, em todos os sentidos. Shezeu gmilut chesed benafsho. Ele nos diz que isso é uma prática de bondade. Prática de bondade não é só dar tzedakah em dinheiro, mas é uma prática de bondade para a alma, ou seja, em termos espirituais, não é? Dar atenção e compartilhar com o outro, e dar um apoio, e dar um respaldo em termos espirituais é algo muito nobre, digno, importante, além de útil e eficaz também. Num pronunciamento do Rebbe anterior, ampliando mais essa ideia que é muito importante, ele conta o Rebbe anterior num Fabrengen. Assim ele diz: Avi Amer, o meu pai, se referindo ao Rebbe Reshab, ao quinto Rebbe de Chabad, ele diz: Shemina echreach sheyeh adam chaver, que obrigatoriamente toda pessoa precisa ter um companheiro, uma companheira, enfim, para lidar com os assuntos espirituais, para trocar ideias. Que chaver ubibchinat more derech ma lishol et harav. Um amigo, um companheiro, ele acaba sendo uma bússola, um orientador para saber o que perguntar para o mestre, seja o rabino ou seja o próprio Rebbe. E ele também auxilia na implementação daquilo que o mestre instruiu. Ou seja, em duas fases, tanto no pré como no pós. Antes de perguntar o mestre, saber o que precisa ser perguntado. Às vezes a pessoa quer tirar conclusões sozinhas, mas diz, não, isso é melhor você se aconselhar com o mestre. E depois que ele já recebeu o conselho, saber como levar isso a cabo, como implementar. E lembrando que nós temos uma Mishnah, uma famosa Mishnah no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que nos dá uma recomendação. E nessa recomendação nós encontramos algumas colocações, e entre elas, Aseh lecha rav, ukne lecha chaver, faça para ti um mestre, tenha um mestre, faça para ti um mestre, adote um mestre. Não é? Uma pessoa não pode se basear só no seu discernimento. Isso, como o nosso Rebbe dizia, se aplica a cada um. Pode ser até um grande rabino, mas cada um precisa buscar um Rav, porque cada pessoa, em relação a si própria, não é objetiva. Nós temos pontos cegos, não é? Por isso nós precisamos nos espelhar e nos aconselhar com uma outra pessoa. Por isso cada pessoa deve ter um mestre espiritual, deve ter o seu rabino, alguém com quem se aconselhe.
Essa é a primeira recomendação no Pirkei Avot, vamos falar mais dela adiante. Aseh lecha rav, faça para ti um mestre, tenha um mestre. E a Mishnah continua, ukne lecha haver, e adquira para ti também, adquira, conquiste um amigo, um companheiro. Daqui nós vemos que além de ter o mestre, o papel do mestre está claro, que é importante, é fundamental, é essencial, mas, de acordo com a Mishnah, não basta apenas o mestre, temos que ter também um companheiro. E aqui o Rebbe Reshab explicava o papel também do companheiro, que ele ajuda a nos encaminhar até para saber, olha, isso não decida sozinho, isso não faça por si só, mas vá perguntar o mestre, né? E depois que já veio a instrução do mestre, pode ser de um rabino ou pode ser do próprio Rebbe, para ajudar a implementar e colocar na prática também o amigo, o apoio do amigo, do companheiro pode ser essencial. Kvar Baruch Hashem lemala mi 120 shana, quando o Rebbe anterior falou essa sikha, esse pronunciamento, ele falou já são mais de 120 anos. Assim disse o seu pai, o Rebbe Reshab, shebekerev Hasidim yeshnam madrichim, que se tornou tradicional que entre os Hasidim há monitores espirituais, ou seja, na Hassidut, no meio hassídico, como no meio judaico em geral, na Hassidut em especial, não se dava crédito a ser autodidata. Pelo contrário, se via isso como algo muito perigoso, a pessoa ir sozinha achando que ele é o dono da verdade ou ele sabe tudo por si só. Não. Tem que se ter uma retaguarda, tem que se ter um apoio, tem que se ter orientação, tem que se ter aqueles que mostram o caminho. Não é cada um que precisa sozinho reinventar a roda. Por isso ele assim dizia o Rebbe Reshab, que ele estava satisfeito que entre Hasidim, isso já há mais de 120 anos naquela época, ou seja, são mais 100 anos passados. Yeshnam madrichim, há monitores, mashpiim, mentores espirituais, vechaverim tovim, e os bons amigos, companheiros também de estudo e de jornada espiritual, conforme nós estamos falando aqui nesse Ayom Yom. E ele nos fala que aquela nomeação do Mitteler Rebbe, do segundo Rebbe, para ser um tipo de mentor dos jovens, ocorreu quando ele tinha apenas 16 anos de idade. Ele já foi nomeado pelo seu pai, mas que era essa ideia de sempre haver alguém mais experiente para ser responsável pelos outros, mais jovens ou iniciantes, etc. Né? E foi então, naquela época que ele atuava nessa função, nesse papel, o Admor Emtsai, que ele cunhou esse dito que consta no nosso Ayom Yom, que duas pessoas juntas, tratando de um assunto espiritual, são duas almas divinas contra uma alma animal, e isso dá mais força a cada um para que ele possa, se existe algo a retificar e consertar, fazer de forma correta, com essa ajuda, esse apoio, isso se torna mais fácil e isso é efetuado. Então daqui nós vemos a necessidade e a importância, o que está salientado nesse Ayom Yom, sobre ter um amigo e um companheiro de jornada espiritual para os assuntos judaicos, assuntos espirituais, assuntos de serviço a Deus, mesmo de aprimoramento do caráter, alguém com quem a pessoa possa se abrir e conversar, isso independente ou além do próprio rabino. E como nós falamos, as duas almas animais não se bicam e não se juntam. Por quê? Porque a alma animal é egocêntrica, ela só quer o seu próprio bem e não o bem do outro, não o prazer do outro. Como se diz uma pessoa, na própria Halachá, uma pessoa não peca para que o outro usufrua. Quem faz o pecado, a alma animal, ele quer apenas o seu bel prazer, a sua satisfação pessoal. Desse conceito, aqui literalmente ele está falando da importância do amigo e do companheiro. Mas, aproveitando, vamos pegar uma carona nisso e vamos enfatizar um pouco mais o que o nosso Rebbe falou anos depois, quando ele enfatizou, principalmente a partir do ano de 1986, Tafshin Memvav, 5.746, o Rebbe enfatizou a partir de então, de sobremaneira, a necessidade de Aseh lecha rav. Tenha para ti um mestre. Faça para ti um mestre, tenha um mentor espiritual. E o Rebbe enfatizou isso em diversas ocasiões. Depois, quando as pessoas dirigiam perguntas ao Rebbe, o Rebbe muitas vezes redirecionava as perguntas, dizendo: não pergunte isso para mim, vá perguntar isso para
o teu rabino, para o teu mestre. E o Rebbe, sobre a importância e necessidade de cada um ter o seu mestre, o Rebbe usou palavras e termos que raramente a gente encontra no decorrer de mais de 4 décadas, de milhares de horas de pronunciamentos. É raro encontrar expressões que o Rebbe utilizou quando ele, por assim dizer, lançou essa campanha, essa conscientização. Assim o Rebbe falou, por isso, a minha sugestão e o meu pedido, bevakashá nafshit, um pedido que vem do fundo da alma. Assim falou o Rebbe. Ve'od yoter mizei, na verdade, mais do que isso. Ela she'en beyadi le'etata bitui matim yoter. Apenas que eu não tenho, no momento, o Rebbe diz, não me ocorre, não tenho uma expressão mais forte, ou um termo mais enfático para salientar a importância disso, mas essa é a minha sugestão e esse é o meu pedido, minha súplica, um pedido que vem do fundo da alma, e mais do que isso, que cada um adote essa conduta de ter para si um mestre. O Rebbe pediu que se divulgasse isso por toda parte, em todo lugar, para todas as pessoas. E aqui não era só para Hassidim de Chabad, por isso o Rebbe falou, nos lugares que for útil podem divulgar isso em meu nome, que é um pedido meu. Mas, se é melhor, para não pensarem que isso é algo só de uma seção do judaísmo, só dos Hassidim, ou só de Chabad, então não precisam falar em meu nome. O principal é que isso seja efetuado na prática. Então, dizer, explicar para todo mundo, Shekedai venachon beyoter, é muito, não só conveniente, apropriado, mas é muito necessário, é a coisa certa, absolutamente, Shekol echad ve'achat me'Israel, que cada um e cada uma de Israel, anashim, nashim vetaf, homens, mulheres, até crianças, yekaimu et Torat HaMishnah, cumpram essa instrução da Mishnah, que nós falamos que já está escrito na Ética dos Pais, no Pirkei Avot, o Mizman Lizman Yavou Elav, e de tempos em tempos que cada um venha conversar com o seu rabino para se atualizar, para se aconselhar, para dizer como as coisas estão indo em termos espirituais e gerais, etc. Né? E não se basear apenas em si próprio. E o nosso Rebbe também, ele associou essa instrução de Asel Harav, de ter ou fazer para si um mestre, um rabino, com o Ayom Yom de hoje, que fala sobre o companheiro, sobre o amigo. E como nós já vimos que o próprio Rebbe Reshab diz que às vezes para saber o que perguntar ao mestre, ou saber como implementar o que o mestre, o rabino disse, também existe a necessidade do amigo em especial. Diz o Rebbe, e aqui uma coisa muito importante, uma pessoa escreveu para o Rebbe, e o Rebbe responde a ele dizendo, em relação à tua pergunta, quando você questiona se uma pessoa, para aprimorar a sua conduta espiritual, ou aprimorar o seu serviço a Deus, que seja de forma adequada, se é suficiente apenas o estudo nos livros, ou mesmo estudar os discursos hassídicos, os pronunciamentos do Rebbe, se apenas lendo e estudando uma pessoa já pode chegar a isso. Responde a ele o Rebbe, Hine muvan shelo ken hu. É óbvio e é claro, se está subentendido que obviamente não é assim. Uma pessoa, ou seja, não só sendo autodidata, mas mesmo se baseando nos livros e etc., mas estudando sozinho, porque quando uma pessoa está estudando sozinho, de acordo com sua cabeça, ele pode desviar para outro rumo, ele pode interpretar a sua maneira e de acordo com seu conforto, etc. Ela mukhrach lekol echad vechad sheyeh mi sheomed al gabo. Na verdade, obrigatoriamente, mesmo uma pessoa já que pensa que é grande espiritualmente, etc., mas cada um precisa ter alguém além de si ou sobre si. Porque nós temos pontos cegos, o amor próprio nosso às vezes nos tira da objetividade. Isso é o que foi dito já na Ética dos Pais, Asel Harav, faça para ti um mestre, e o Rebbe conclui dizendo, conforme o dito famoso do Admor Emtzai, do nosso Ayom Yom de hoje, que então são duas almas divinas contra uma alma animal, isso facilita a vitória do bem e que ele predomine.